Salve, salve rapaziada que curte o Pitacos do Papo do Fino. Estamos aqui para falar sobre a rodada 21 do Campeonato Brasileiro e fazer um balanço sobre o que é melhor para você no Cartola. Pensando em você que quer fazer dinheiro, pensando em você que precisa se recuperar financeiramente e pensando em você que quer pontuar. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que analisar é os jogos da rodada. Rodada praticamente inteira, 80% no sábado, 20% na segunda, que domingo é dos picareta. Então vamos lá. Sábado a rodada começa com um jogo bom, Santos e Inter. Só que o Santos vive uma decadência, perdeu o treinador dele, está num momento complicado. Só que mesmo assim o Galhardão da Massa é uma pedida boa. Ou seria uma pedida boa o Marinho. Então a gente está aí numa dúvida cruel, né? Ou vai com os dois, será que rola um 2-2 no jogo aí? Pode ser também, vamos pensar depois. Sport e Vasco, que dureza, hein? Esse jogo deve ser ruim para Dedéu, pelo amor de Deus. Esses são os dois jogos às 4h30 da tarde. Às 5 horas a gente tem Goiás e Atlético Paranaense. O Goiás correndo atrás da tão sonhada vitória, o Atlético Paranaense que vem de uma vitória. Depois, às 19 horas, um jogo que alguns anos atrás seria um jogão. Corinthians e Atlético Mineiro. Porém, a dúvida que fica é, o Corinthians há 3 jogos sem perder no Brasileiro. A dúvida que fica é, será que o Corinthians vai jogar ou só vai se defender novamente? E será que o Atlético será audacioso? Vocês lembram o jogo do primeiro turno? O Corinthians abriu 2-0, tomou uma virada rapidinho no segundo tempo, o São Paulo foi ligeiro. O outro jogo, um dos outros jogos às 19 horas, Grêmio e Ceará, um jogo também equilibrado, de duas equipes que estão há um bom tempo sem perder no Brasileiro, apesar da chapuletada que o Ceará tomou do Palmeiras na Copa do Brasil. Mais um Fortaleza e São Paulo, aqui às 19 horas no Castelão. E às 21, 2 jogos, Flamengo e Atlético Goianiense, a revanche dos 3-0. Será? O Flamengo vem de 2 sapatadas no Brasileiro, né? Então tomou 2 jogos de 4 gols. Mas vamos lá. E o Palmeiras, numa boa fase, encara o Fluminense numa briga direta por pontuação e posição. E para segunda-feira ficou Curitiba e o Bahia em franca recuperação, ganhou no meio de semana um jogo atrasado que tinha lá com Fortaleza. E o duelo de desespero entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Esses são os jogos da rodada. Agora, em cima dos jogos da rodada, a gente vai analisar como a gente vai montar o nosso time no Cartola. Então nós vamos começar montando os times pelos atacantes. Então vamos primeiro falar em grana. Vamos ver para quem não tem bufunfa. Quem não tem bufunfa tem pouca opção. Ó, o Queco é uma opção, né? Vamos lá, vamos ordenar por valorização, porque o cara vai valorizar, né? O Gabigol é uma boa opção, hein? Voltando, ele é meio caro, mas parece que valoriza. Então, para quem tem uma graninha já e dá para gastar no Gabigol, inclusive ele é o mais escalado até aqui. Quem apostar no Botafogo tem Bamimovic. Luciano é uma aposta também válida, porque ele tem metido seus golzinhos. Agora Fred já não é bacana. Então a nossa indicação para o ataque seria Gabigol, Luciano. Ó, Gabigol, Luciano, certo? E o Ítalo. Não vamos de Ibrahimovic. Vamos de Ítalo. Vamos confiar no Red Bull Bragantino. Além do que a pontuação do Ítalo na última rodada foi muito ruim. E ele tem condição de valorizar mais para você, até porque ele também é mais barato do que o Ibrahimovic. Então a nossa indicação fica nesse trio: Gabigol, Luciano e Ítalo. Agora nós vamos em relação, vamos lá pela média, vamos ver o pessoal que a gente vai confiar. Muita opção, porque a gente tem o Marinho pegando o Inter decadente, tem o PP pegando um Ceará. Mas o meu medo, na verdade, é o Renato Gaúcho não escalar o PP. Tem o Keno pegando um Corinthians embalado, com 3 jogos sem perder.
mas o Atlético Mineiro também jogou muito bem a última partida contra o Flamengo. Tem um Gabigol sedento de gol, né? Um Gabigol sedento de gol. O Brenner cheirando a gol. Então aqui a gente tem muita opção. O Robson, que é o cara do Curitiba, o Kaiser, que mete seus golzinhos, Claudinho no Red Bull. A gente tem muita opção ofensiva na rodada. Então o que acontece? O cara que é mais conservador, ó, vamos com a galera. Já coloca o Gabigol. O Marinho é uma opção boa, mas o Santos não tem jogado bem. A gente vai preferir o Keno, até porque ele é mais barato. O Marinho 26 e 16 está muito caro, uma tendência muito grande de desvalorização. Aí a gente tem uma opção boa com o Brenner. Porém, o Papo do Fino vai indicar para vocês, apesar da boa fase do Bahia em crescente no campeonato, subiu para 9º lugar. Outro dia estava lá na zona da degola, está em 9º lugar. Nós vamos de Robson. Nós vamos arriscar de Robson no ataque do Papo do Fino. Vamos até já deixar o Gabigol de capitão aqui, né? Porque meio que... Agora, meio campo. Também tá tranquilinho de opção. Galhardo. Vamos com a massa. Galhardo, isso que eu falei. Vamos com a massa. Para quem é mais conservador. Arrascaeta deve bem. O Giovanni Augusto foi muito bem na última rodada. O Nenê pega o Palmeiras. O Raul tem um jogo mais fácil que é contra o Botafogo. Então essa terceira vaga no meio campo já dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tem aqui, só que a gente vai levar o Rafael Veiga, que vem jogando muito bem, sendo destaque de um Palmeiras que está muito embalado na competição, certo? Com a chegada do Abel Ferreira, ficou animadinho. Vamos lá nas laterais. King Naldo, o mito King Naldo. Opção dos Atlético Mineiro, pensando em... o Corinthians não machuca ninguém. Então vamos numa opção de Atlético Mineiro, já que o Atlético Mineiro é mais ofensivo. Então vamos arriscar de Arana, mesmo sendo um pouquinho mais caro. Ele é mais estável e apesar da média dele ser menor, né, ele é um pouco mais estável que o Guga. Para quem confia no Botafogo, Vitor Luiz. Só que para quem quer cara que desarma, Felipe Jonathan. Um dos maiores desarmadores do campeonato. Certo? Agora vamos falar da zaga. Vamos falar da zaga. A zaga a gente vai... Sabino, arriscado. Vamos confiar nos gols de David Braz? Pode ser. Nino, complicado. Marlon, nem pensar. E vai vir corintiano me cornetar, né? Marlon, nem pensar. Canu, Léo Ortiz. Léo Ortiz é uma boa opção. Ele mete seus golzinhos. Vamos com ele e com o Igor Rabelo. Não vamos de David Braz. Vamos contrariar a massa nesse momento. De goleiro, o Thiago Volpe é uma opção que está me coçando a mão. O pessoal não gosta dele, mas ele tem ido muito bem na competição. Né? Um dos goleiros que mais defesas difíceis tem feito no campeonato. E se vocês forem ver, os demais não são tão confiáveis. Tem a opção do Tadeu, do milagreiro Tadeu. Mas o Atlético do Paraná não é uma equipe que costuma ser muito ofensiva, né? Então, nós vamos arriscar aqui de Thiago Volpe. Só que assim, rapaziada, pezinho atrás da orelha, porque o São Paulo não é um time tão fácil de confiar. E para treinador, como nós ficamos na seca, vamos confiar no mito Rogério Ceni, certo? Agora nós vamos fazer a análise do restante para aquela galera da grana. Então vamos lá. Treinador.
treinador. Para valorizar, um que você ache desses primeiros que vai ganhar bem. De repente golear, então pula o Wagner Mancini. Olha os corintianos me xingando. É bem complicado. Talvez essa daqui é bem complicada. Então a gente tem que pensar num custo menor. Então de repente o Wagner Mancini, que mencionou mais ou menos. Ou ainda um Fernando Diniz, que pode ganhar com um pouco mais de tranquilidade o jogo. Então aqui é difícil, mas um deles aí, a maioria deles vai dar uma valorizadinha. Não vai deixar você muito na mão em termos de finanças. Agora vamos analisar os goleiros. Vamos analisar os goleiros na questão financeira. Na questão de valorização, o Wilson, sem sombra de dúvida, porque ele é a melhor relação custo-benefício aqui. O Saulo do Botafogo é uma opção, né? E o Volpi para quem tem um pouco mais de dinheiro e quer valorizar mais, porque tem alguns critérios de valorização diferentes, né? Tem o cara que quer ficar com patrimônio, que está brigando em liga que premia por patrimônio. Para essa liga, o Volpi de repente pode ser bom, né? Porque ele é um que faz mais defesas difíceis, tem uma média maior. Mas é para o cara que precisa ganhar dinheiro, o Saulo pode ser bom se o Botafogo não perder, né? Não tomar gol, vamos dizer assim. Se perder de 4-3 não adianta, empatar em 4-4 não adianta nada. Então o Saulo pode ser uma boa opção para quem não tem dinheiro, para quem quer criar patrimônio. Então essas são as boas opções de valorização em relação à grana para vocês. Quanto aos zagueiros, a situação mais tranquila assim é do David Braz, porque ele desvalorizou na última rodada e tende a valorizar um pouquinho mais. Zagueiros do Goiás, Corinthians, do Fortaleza são perigosos. O Lucas Claro pode valer a pena. Por quê? Porque o Lucas Claro, além de tudo, mete uns golzinhos aí. Agora o Gil, se o pessoal confiar que o ferrolho do Corinthians vai funcionar, Gil e Marlon são opções. E o Gil uma opção para valorização. Um pouquinho pior do que o Marlon, porque ele é mais caro, né? Gilvan fora de cogitação, e o Canu também para aquela galera que não tem medo de apostar no Botafogo. Eu teria pânico de apostar no Botafogo, para dizer a verdade. Vamos para as laterais, análise das laterais em relação à valorização. Vamos filtrar aqui lateral. A gente tem Trice, Quingnaldo, para quem confiar que o São Paulo talvez não tome gol, até porque o ataque do Fortaleza não é o forte dele, né? Como a defesa do Fortaleza é o forte dela, dá para confiar no Bruno Melo de repente. O Fagner para a galera que apostar no Corinthians, Rodinei sem chance, e Kevin para a galera que apostar no Botafogo. São poucas e fracas opções. Dá para ir de repente de Fagner e Reinaldo, né, para o pessoal que joga essa liga pensando em patrimônio e que tem uma grana. Mas para quem não tem grana, é Léo Matos, Bruno Melo e o Kevin, certo? Porque eles são mais baratos. Vamos lá agora para o que falta, né? A meia. Porque o ataque, na verdade, eu já falei os dois de uma vez. Agora o resto eu optei por separar. Então vamos falar dos meias. Rafael Veiga, porque foi muito abaixo na última rodada. É uma opção boa para quem quer valorizar, porque ele pode deitar no jogo. Agora, para ganhar dinheiro mesmo, quem está com pouca grana, Felipe Bachola do Ceará é bacana, porque tem condição de fazer algo a mais. O Thiago Neves, que talvez meta um golzinho, porque o jogo dele é relativamente tranquilo. E para confiar no Botafogo, Caio Alexandre, que também mete seus golzinhos de vez em quando. Tem aí o Bruno Nazário também, que começou bem no campeonato, mas já caiu como opção. Então aqui a gente indicaria para vocês o Rafael Veiga, o Bachola e o Thiago Neves, certo? Então aí as nossas indicações para vocês na montagem do time do Cartola. Qualquer coisa é só deixar o seu joinha aí, comentar, trocar ideia com a gente, e o programa nosso vai ficando por aqui. E não se esqueça
de se manter conectado ao Pitacos do Papo do Fino. Um abraço, até mais, tchau!